Alô, meus queridos irmãos e amigos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Deveres e Diálogo. Meus amados irmãos, a militância política de nosso país propaga aos quatro ventos que a cidadania é a consciência dos direitos do indivíduo. Isso é um grave erro. Se nos educássemos para o cumprimento correto de todos os nossos deveres, teríamos todos uma sociedade perfeita e nossos direitos seriam garantidos pelo bom cumprimento geral que cada cidadão teria de suas obrigações. Exigir direitos tornou-se lamentável tradição em nossa sociedade, pois uma vez não se cumprem os deveres, somos constantemente lesados e obrigados a lutar por aquilo que deveria ser garantido se fizéssemos todos a nossa parte. Resumindo, se todos cumprissem corretamente os seus deveres, não teríamos do que nos queixar, a sociedade se equilibraria e os direitos de cada cidadão se cumpririam automaticamente. É grave erro de raciocínio julgar que a sociedade se curará desta chaga através da luta pelo direito somente quando o cumprimento do dever permanece esquecido. É preciso dar para receber, e pelo menos nesse aspecto social, a maioria das sociedades do mundo aprendeu a lição muito antes que o Brasil, infelizmente. O grande presidente John Kennedy tinha um pensamento luminoso. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. Se Kennedy tivesse trocado a palavra país pela palavra semelhante, teria resumido todo o dever cristão. Mas contentemo-nos por ora em analisar o sentido político desta frase. Em termos políticos, ela é impecável também. Tornando o meu país maior e mais justo, ele terá maiores condições de me beneficiar. Se todos tornam o país melhor, certamente esse esforço coletivo gera maiores e melhores privilégios do que eu poderia gerar trabalhando individualmente em proveito próprio. A força da comunidade ainda não é bem compreendida pela mentalidade geral da civilização brasileira. O conceito de cada um por si, ao qual nos habituamos, é um conceito falacioso que contém uma verdade aparente, mas numa lógica mais profunda se mostra falho. É justamente por meio da lógica da doação, a mais estranha, a lógica corporativista brasileira, que se obtém o bem-estar social. As doutrinas políticas, por sua vez, não passarão de quimeras enquanto seu discurso for unilateral. Tanto o liberal quanto o socialista querem universalidade e unanimidade em torno do seu discurso. Estando fechados ao diálogo, os partidos e as populações, não há atitude política ou teoria política que se possa tornar eficaz, uma vez que nenhuma ação será fruto de uma vontade coletiva a seu próprio benefício. A educação, que promove o diálogo, abre a compreensão do indivíduo para a não exclusividade, a não unicidade de sua perspectiva, proposta ou vontade. O diálogo interno com a própria consciência e o diálogo em sociedade formam opiniões respectivamente cônscias
e coletivas. É a insensibilidade do indivíduo pela vontade do outro, pelo pensamento do outro, pelo direito do outro, que aniquila toda e qualquer possibilidade de harmonia social. Desde a polis ateniense, o sucesso da democracia está ligado à possibilidade de diálogo. Este era de tal modo valorizado entre os gregos que partidos, grupos e indivíduos, ao formular ideias, as expunham imediatamente aos seus rivais ideológicos, a fim de encontrarem mais facilmente as falhas de argumentação e os erros de seus trabalhos. Esta consciência da importância da mediação, da comparação e da valorização do outro perante a análise imparcial é um atestado de lucidez da razão e maturidade do senso moral. Então, esses são os dois pilotis que precisamos tresujar, urgentemente e urgentissimamente construir em nosso país. A noção da verdadeira importância do cumprimento dos deveres e a abertura permanente ao diálogo com o outro. Senão, não sairemos do lugar. Marcaremos passo ou andaremos em círculos. Meus queridos irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio o meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.